Voltou a gravar? Ah, pronto. Agora voltou a gravar. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Agora, pela hipótese, as derivadas são sempre positivas. Em particular, f' de c é maior do que zero. Mas se a f' de c é maior do que zero, então eu vou ter que f de t menos f de s sobre t menos s é maior do que zero. Mas concorda comigo que eu peguei o meu t maior do que o s. Então eu posso multiplicar dos dois lados por t menos s, obtendo deste modo que f de t menos f de s é maior do que zero. Mas isso é a mesma coisa do que ter f de t maior do que f de s. Agora, só para ficar como a gente gosta, né? Isso é a mesma coisa que f de s menor do que f de t. Tá bom? Então, dessa maneira, eu tenho que se S é menor do que T, então F de S é menor do que F de T. Joia? Muito bem. Seguindo. Então, acabou. Desse jeito, a minha função é crescente. Então, de novo, pessoal. Se a derivada é positiva, então a função é crescente no intervalo. Se a derivada é negativa, então a função é decrescente. Joia? Agora nós faremos diversos... o item B eu vou deixar de exercício. B, exercício. Agora nós vamos fazer diversos exemplos para fixar isso. Então vamos começar com um exemplo aqui. Então nesse exemplo eu peço o seguinte, determine os intervalos de decrescimento e crescimento de f de x igual a x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x mais 2. Como que eu faço, pessoal, para descobrir aonde a minha função cresce ou decresce? O que eu tenho que fazer? Quem pode me falar o que eu tenho que fazer? Alguém sabe me dizer o que eu tenho que fazer para mostrar que a minha função cresce ou decresce? Alguém se habilita? Vocês estão aí ainda? Sinal, exato. Estudar o crescimento ou decrescimento é equivalente a estudar o sinal da derivada da f. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro derivar a f e depois eu vou estudar o sinal dela. Aonde ela for, onde o sinal for da derivada for positivo, a minha f é crescente. Aonde o sinal for negativo, a minha f é decrescente. Então, eu noto que a derivada da minha f vai ser 13x ao quadrado menos 4x mais 1. Agora eu quero estudar o sinal dessa função, tá bom? Para estudar o sinal dessa função, é importante, como eu já sei que isso daqui é uma equação de segundo grau, é importante encontrar as raízes, tá? Eu vou fazer aqui uma fatoração rápida, um método de soma e produto, tá? Mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Você consegue ver, então, que esse cara, você pode escrever ele como sendo x menos 1 vezes 3x menos 1. Consequentemente, o gráfico da minha f', ele vai ter duas raízes. Vai ser uma coisa mais ou menos assim. E ele tem duas raízes. X igual a 1 ou x igual a 1/3.
Então, eu tenho aqui o meu 1/3 e eu tenho aqui o 1, certo? Observa que nesse gráfico eu tenho positivo quando eu estou antes do 1/3, negativo quando eu estou entre 1/3 e 1 e positivo em seguida, tá bom? Então, se eu vim fazer aquela tabelinha que eu falei para vocês, como que é aquela tabelinha? Você coloca aqui a reta dos reais, aí você coloca aqui o 1/3 e você coloca aqui o 1, que são os pontos importantes. Aí você vai colocar aqui a F' e a F. Aí, o que você sabe? Vamos colocar agora o sinal da F' que a gente acabou de falar. Você sabe que quando eu estou para trás do 1/3 é positivo. Entre 1/3 e 1 é negativo. Para frente de 1 é positivo. Então, a minha função ela é crescente nesse intervalo, decrescente nesse intervalo e crescente nesse intervalo. Tá bom? Então, eu vou ter que o intervalo, os intervalos de crescimento são o intervalo de menos infinito a 1/3 e o outro intervalo é de 1 até mais infinito. E os intervalos de decrescimento? Na verdade, vai ser só 1 nesse caso. É o 1/3. Tem Diga. como explicar esse intervalo de crescimento, como foi desenvolvido? Sim. É simplesmente estudar o sinal da derivada. Quem que é a Não, é derivada tipo da... assim, ó. Ah, Ali tem dizendo. Você botou o gráfico, né? Aí aham. para a esquerda do 1/3 tá positivo. Só que ali tá negativo. Não entendi. Não, tá positivo, ó. A esquerda de 1/3, positivo. Então Ah, cresce. Então, de menos infinito até 1/3, eu sou positivo. Então, de menos infinito até 1/3, eu sou crescente. Certo? Eu acho que eu não entendi a tua pergunta. Quer não, refazer? tá tranquilo. Acho que por Tá enquanto tá tranquilo? tranquilo. Tá bom. Então, o importante é isso, ó. Esse daqui, ó. De menos infinito até 1/3, a derivada é positiva, então a f é crescente. De 1/3 até 1, o sinal da derivada é negativa, então eu decresço. E de 1 até mais infinito, o sinal da f' é positivo e, consequentemente, eu vou ser crescente. Tá bom? Isso que é o importante. Certo. Agora, eu vou deixar um exercício para vocês irem pensando. Então, a brincadeira agora é você voltar para a sétima série e fazer inequação, certo? Você vai derivar, os exercícios vão se resumir a isso. Você vai derivar e vai brincar com a inequação, descobrir quando que é positivo e quando é negativo. Então, o próximo exercício que eu vou querer que vocês façam é estude o sinal. Antes de fazer o próximo exercício, deixa eu só colocar o gráfico dessa função, só para vocês enxergarem. Talvez seja importante. De novo, pessoal, eu só vou exigir gráfico. Vai ter um tópico, uma seção que vai ser gráfico de função. Vai ser apenas nesse momento que eu vou exigir que vocês saibam esboçar gráfico. Até então, vocês não precisam ser craques em esboçar gráfico, tá? Mas eu vou colocar aqui o gráfico só para vocês terem uma ideia mais ou menos como funciona. Então, o gráfico dessa coisa seria uma coisa... Não está muito legal esse gráfico.
É mais fechadinho. É uma coisa mais ou menos assim, ó. Certo? O gráfico dessa função é uma coisa mais ou menos assim. Aqui sendo... então, vamos colocar aqui os pontos. Aonde que ela cresce? Ela está crescendo, ó, do menos infinito até 1/3. Então, esse ponto aqui, ó, é o 1/3. Aonde ela está decrescendo? Ela está decrescendo nesse trecho aqui, ó. Ó, observa que ela está decrescendo. Certo? Nesse trecho do 1/3 até o 1, ela decresce. E do 1 até o infinito, ela cresce. Certo? Então, está indo para cima do menos infinito até 1/3, está indo para baixo do 1/3 até o 1 e volta aí para cima do 1 até o infinito. Tá bom? Vamos lá, então, agora o próximo exercício. Estude os intervalos de... Na verdade, não é estude, é determine. Determine. Eita, o que eu contei aqui? Determine os intervalos de crescimento e decrescimento de f de x sendo a função x ao quadrado menos x dividida por 1 mais 3x ao quadrado, certo? Então, pensem nesse exercício enquanto eu faço a chamada. Então, vamos lá, dia 14. Adeilton. Faltou. Não, tá aí, ok. Alice Natália. Ana Carla. Ok. Caio Lucas. Ok. Davi Domingos. Davi Domingos. Faltou. Eduardo Carvalho. Ilcia. Faltou. Joene Mesquita. Ok. Lucas Hiroshi. Presente. Ok, obrigado. Lucas Mateus. Ok, obrigado. Matheus Kennedy. Ok. Matheus Santos. Mirosmar Santos. Robert Rodrigo. Professor, o Mirosmar está presente. Desculpa que eu não consegui clicar aqui. Obrigado, Mirosmar. Robert Rodrigo, tá aí? Samuel Davi. Ok. Vitor Manuel. Ok. Vitor Nogueira. Faltou. Não, desculpa, é Vinícius. Vinícius Nogueira. Você tá aí, né? Joia. Muito bem, agora vamos ao próximo.
Vamos para a licenciatura agora. Andréia Leodório. Bruno Aleph. Ok. Carlos Christian. Christian Matheus. Fábio Arthur. Gabriel Cavalcante. Presente. Ok, obrigado. Heiknen. Ok. Igor Eduardo. Iris Eugênio. Isabelle Alves. Isamara. Presente. Obrigado. Joana da Silva. Desculpa. Jonathan da Silva. Faltou. José Amâncio. José de Anchieta. Juniele. Karina. Ô, professor, Oi? o senhor viu, tá vendo o chat ou não? Não. A Juniele botou presente no chat. Ah, muito obrigado. Por favor, pessoal, ergam a mão ou abre o áudio, tá? Que eu não estou conseguindo olhar o chat ao mesmo tempo. Ou se alguém quiser se manifestar quando alguém colocar no chat também, é bem-vindo. Agora, Letícia Tavares. Faltou. Lucas Giovanni. Faltou. Maria Adriele. Presente, professor. Obrigado. Matheus Alexandre. Matheus Ferreira. Aqui. Obrigado. Micaele Maria. Presente. Obrigado. Milane. Obrigado. Natália da Silva. Presente. Obrigado. Nicolas Gabriel. Robert Rodrigues. Itaiane. Muito bem. Vamos lá, então. Acabou a chamada. E aí, conseguiram fazer o exemplo? Como que eu faço para determinar os intervalos de crescimento e decrescimento dessa função, pessoal? Qual que é a primeira coisa que eu faço? Deriva. Vou derivar, exatamente. Derivada dessa função é a de baixo ao quadrado. O senhor tá usando regra do consciente aí, né? Isso, a regra do quociente. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, pessoal. Minha bateria do fone de ouvido tá fraca. Eu vou desligar ele e vou sem o fone. Se ficar ruim, vocês me avisem, por favor. Pronto, agora eu tô sem o fone. Deixa eu só colocar ele para carregar. Bem. Senão ele fica falando bateria fraca, battery low. Mas vamos lá. Então daí vai ficar aqui a derivada do de cima, 2x menos 1, vezes o de baixo. Menos, copia o de cima, vezes o de baixo. Certo? Isso aqui. Então, eu vou ficar com 6x ao cubo mais 2x menos 1 menos 3x ao quadrado. Menos 6x ao cubo mais 6x. Tudo isso dividido por
1 mais 3x ao quadrado elevado ao quadrado. Então, esse cara vai ser exatamente igual a menos 3x ao quadrado. Esse termo aqui vai matar com esse termo. Esse aqui já foi. Agora, esse com esse vai dar 8x menos 1. Tudo isso dividido por 1 mais 3x ao quadrado. Tá bom? Eu errei sinal. Tô achando que eu errei sinal. Vamos ver aqui então. Onde que eu errei? Peraí. X menos 1. Aqui. Eu errei aqui, né? Aqui é para ser x. Vamos fazer de novo então, que eu errei aqui a conta. Vou fazer de novo. Então é 2x menos 1 vezes 1 mais 3x ao quadrado. Menos x ao quadrado menos x, 6x. Agora esse cara vai dar 1 mais 3x ao quadrado. Agora vamos lá de novo. 2x mais 6x ao quadrado menos 1 mais 3x ao quadrado menos 6x ao cubo. Estou errando toda hora as contas. Vamos lá. Concentração. 2x mais 6x ao cubo menos 1 Menos 3x quadrado. ao quadrado. Obrigado. Menos 3x ao quadrado. Menos 6x ao cubo. Mais 6x ao quadrado. Muito bem. Então, esse cara, agora vamos lá de novo. Esse mata com esse, sumiu. Esse com esse vai dar 3x ao quadrado. Mais 2x menos 1. Tudo isso dividido por 1 mais 3x ao quadrado. Certo. Agora, eu vou brincar com esse daqui. O que eu quero? Eu quero estudar o sinal, certo? Para estudar o sinal, eu vou lembrar o seguinte: divisão, né? Você tem que lembrar, divisão. Se a divisão, quanto que a divisão é positiva? Para a divisão ser positiva, eu preciso ter o de cima e o de baixo positivo, ou o de cima positivo, ou o de cima negativo e o de baixo negativo, certo? E para ser negativa, eu preciso ter sinais distintos do de cima e do de baixo. Então, basta eu estudar o sinal da de cima e a da de baixo, tá bom? Então, eu vou fazer assim, ó, para estudar, ou melhor, estudando o sinal do meu 3x ao quadrado mais 2x menos 1, tá? Quem que é esse cara, né? Eu posso novamente fazer aqui uma soma e produto. Deixa eu brincar aqui para eu ver qual soma e produto que eu vou pegar aqui. Não, ao contrário. Isso. Então, esse cara você vê que pode se escrever como x mais 2 vezes 3x menos 1, certo? Então, eu tenho que esse cara aqui é uma parábola para cima, e as raízes vão ser 1/3, menos 1 é igual a 0, C somente C, o x é igual a menos 2, ou o x é igual a 1/3. Então, as raízes são menos 2? Não, aqui não é 2, aqui é 1. Não estou conseguindo entender minha própria letra, desculpa.
Então, aqui é... Aqui é mais. Então, vai ser menos 1 e 1/3, certo? Então, vai ser menos 1 aqui e 1/3 aqui. Essas são as raízes, menos 1 e 1/3. Então, nesse cara, você tem positivo aqui, negativo aqui, positivo aqui, certo? E para estudar o sinal de 1 mais 3x ao quadrado. Esse aqui é mais simples, porque você observa o seguinte. Você observa que 3x ao quadrado é uma coisa maior ou igual que zero. Então, você vai ter que 1 mais 3x ao quadrado é maior ou igual do que 1, e 1 é estritamente maior do que zero. Então, você vai ter que 1 mais 3x ao quadrado é estritamente maior que zero. Em particular, se eu elevar ao quadrado, também vai ser estritamente maior que zero, tá bom? Então, eu tenho uma coisa assim, todo sinal para cima, tá bom? Agora, eu vou estudar o sinal da minha derivada. Agora, vamos estudar o sinal da derivada. Para estudar o sinal da derivada, eu vou estudar os sinais que eu falei. Primeiro, eu vou estudar o sinal do numerador, que é o 3x ao quadrado mais 2x menos 1. E depois eu estudarei o sinal do meu 1 mais 3x ao quadrado elevado ao quadrado. Para depois, enfim, conseguir estudar o sinal da f' de x, que nós vimos que é o meu 3x ao quadrado mais 2x menos 1 sobre 1 mais 3x ao quadrado, tudo isso ao quadrado, tá bom? Certo. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, então, a nossa tabelinha. Certo. Então, vou colocar aqui os pontos. Quais são os pontos que nós encontramos, né? O menos 1 e o 1/3. Então, vou colocar aqui o menos 1 e o 1/3. Então, o que eu sei? Esse meu 3x ao quadrado mais 2x menos 1, eu vi que ele é positivo do menos infinito até o menos 1. Então, aqui vai pegar mais. Ele é negativo do menos 1 até 1/3. Então, aqui eu vou colocar menos. Ele é positivo de 1/3 em diante. Então, aqui eu coloco mais. Esse de baixo, ele é positivo sempre. Então, tem mais em tudo. Aí eu me lembro, divisão. Divisão de um positivo com um positivo dá positivo. De um negativo com um positivo dá negativo. De um positivo com positivo dá positivo. Com isso, eu consigo agora concluir o estudo sobre o crescimento da minha f. O que eu vou poder falar da minha f? Vou poder falar que ela cresce nesse intervalo, decresce nesse e cresce novamente nesse. Tá bom? Então, portanto, f cresce nos intervalos de menos infinito, ó, seguindo a tabela, de menos infinito até menos 1, e em o intervalo de 1/3 até mais infinito. E ela decresce no intervalo de menos 1 até 1/3. Tá? Na verdade, é estritamente, né? Crescente e decrescente. Vamos escrever bonitinho. Portanto, vai ficar bem bonitinho, né? F
é estritamente crescente, é estritamente decrescente, em cada um desses intervalos, tá? E para finalizar, de novo, vocês não precisam, por enquanto, saber traçar direitinho o gráfico, mas para vocês já irem se acostumando. O gráfico dessa coisa vai ser algo mais ou menos assim, ó. Deixa eu melhorar aqui. Foi com muita sede ao pote. Uma coisa mais ou menos assim. A gente vai estudar depois com mais detalhes, mas ela não vai alcançar essas retas, certo? Mas depois a gente vai estudar isso com mais detalhes, mas ela não alcança essas retas, certo? Mas o importante que eu quero que vocês observem aqui, o mais importante é o seguinte. É que vai estar crescendo, ó, do menos infinito até o menos 1. Depois, do menos 1 até 1/3, ela decresce. E do 1/3 em diante, ela cresce novamente, tá bom? É isso que eu quero que vocês tenham em mente. Muito bem, pessoal, essa foi a aula de hoje. Na próxima aula, nós faremos mais exercícios sobre crescimento e decrescimento. E também vamos falar sobre concavidade, certo? Vai ter feriado agora na quinta-feira, por isso não teremos aula, mas eu sugiro que vocês usem esse tempo para estudar, certo? Para correr atrás e até mesmo adiantar. Vá para frente de onde eu estou, leia já os assuntos para frente, que as coisas ficam mais simples, tá bom? Muito bem, pessoal, eu vou terminar aqui exatamente com o meu livro. Eu vou terminar aqui a gravação, mas como de costume, se alguém quiser continuar para fazer alguma pergunta, que ficou com vergonha de fazer durante a gravação, fique à vontade, tá? Um abraço para todos e até a próxima aula.